Fala pessoal, tudo bem? Hoje o resumo do TechEd de Las Vegas vai em vídeo e eu tomei nota de algumas coisas para contar para vocês. Eu tenho aqui 9 tópicos que eu queria passar para vocês. Hoje o dia começou cedo, às 5 da manhã, com uma corrida e caminhada de 5 quilômetros. E agora já estou gravando esse vídeo bem tarde, aqui num espaço de cowork dentro do próprio TechEd. Mas vamos lá, 9 coisas. Primeira, vi uma sessão, fiz um hands-on de SCP Extension Factory. Eu sugiro que todos vocês procurem para ver o que é isso, e eu consigo fazer integrações. Por exemplo, o hands-on que a gente fez foi de conectar os Success Factors no S4, e ele fica como um evento, ele lê eventos de um dos sistemas e propaga para os outros sistemas. Esse é o Extension Factory, bem resumidamente. Segundo ponto, vi a apresentação e fiz um hands-on também de estender o Embedded Analytics do S4HANA, que são as CDS Views. Então a gente visualizava a CDS View, depois criava uma nova CDS View e expunha isso para o SAC, o Analytics Cloud, para fazer essa visualização analítica dentro do próprio S4HANA com menos esforço. Terceiro ponto, SCP Lessons Learned. Assisti uma apresentação bem interessante de um belga, se não me engano, e ele passou 8 pontos dentro das Lessons Learned dele sobre projetos de SCP que ele implantou nos últimos 5, 6 anos. Vamos lá. Primeiro, Focus on API. Segundo, Focus on Security. Terceiro, Learn to Operate Your Cloud Apps. Quarto, Monitor Your Apps. Quinto, Use DevOps Practice. Sexto, Use Solution Diagrams. Esses diagramas eles são disponibilizados pela SAP. Sétimo, Choose the Correct Technology and SCP Service. Se você tem mais do que um serviço que propõe a mesma coisa, ele falava, analise com cuidado funcionalidades para poder escolher com sabedoria aquele serviço que você vai utilizar. E oitavo, Embrace Change. Esse foi bem interessante porque teve uma pessoa que perguntou, né, qual é a parte mais importante no seu entender desses últimos 5, 6 anos trabalhando com SCP. E ele falou segurança. Muita gente faz POC, POCs, testes e depois já coloca em produção e esquece da segurança. E ele falou também desse Embrace Change, é uma mudança de mindset, você sair do mundo ABAP, NetWeaver, On-Premise para sair para o SCP, para o mundo de JavaScript, de Open Services, enfim, tem muita coisa que deve ser levada em consideração. Bom, esse foi meu terceiro ponto, né? Esses 8 pontos dentro do terceiro ponto. Quarto ponto, uma apresentação de GDPR e CCPA, que é o California Consumer Privacy Act. Para quem está aí no Brasil assistindo esse vídeo em português, vai lembrar também da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Isso está muito em voga, tem muita informação, tem muita funcionalidade nova dentro do S4HANA que foi passado, além de outras soluções de data privacy, de information lifecycle management e outras coisas mais. Isso a gente vai falar muito ao longo do ano ou do próximo ano aí para 2020. Quinto ponto, apresentação da Natura. O Bocalef falou sobre SCP, toda a parte de integração e de uso do Integration Service e do API Management, integrando o ECC com as consultoras ou consultores, né, mas as consultoras Natura, e como que é feito o pagamento da comissão diretamente utilizando os serviços do SCP, um caso bem interessante. Sexto, vi uma apresentação de ABAP Custom Code. Muita gente está preocupada aí, eu tenho muito ABAP dentro do meu ECC, eu quero migrar para o S4, o que eu faço, como que eu analiso. E aí foi mostrado, um serviço, uma funcionalidade de Custom Code Scoping. Então eu vejo qual é o escopo dos códigos customizados que eu tenho dentro do meu ECC, eu analiso, ele disse que, o palestrante, né, 60% dos códigos não entram em produção, ele só está lá no sistema, mas não é usado. Então eu faço uma análise desses códigos que eu encontrei, vejo se ele está sendo utilizado, se ele não está, e aí eu jogo para o S4, né, com toda a parte de otimização dos códigos ABAP dentro do S4HANA.
Sétimo, IRPA, Intelligent Robotic Process Automation. Foi mostrado a parte do estúdio, que é onde a gente configura os robôs esses que vão fazer ações específicas dentro do ECC, dentro do S4HANA. É como se fosse uma pessoa robotizada. Então, qual é o tópico, qual é o processo que eu consigo automatizar? Estilo LSMW, o que eu consigo automatizar? E aí foi mostrado um processo, se não me engano, de cache management, com todo o workflow, a leitura das telas Fiori, no caso, a conexão, que é o agent, para fazer a automatização, digamos assim, e o factory também, que é a grosso modo, um serviço dentro do SCP que vai tocar toda essa parte de RPA. Bom tópico também. Oitavo ponto, Data Warehouse. Data Warehouse eu ainda vou acompanhar nos próximos dias, mas vi uma sessão que falava sobre o HANA Data Warehouse, que a gente chama de SQL Data Warehouse, e o Data Warehouse Cloud, que está para ser lançado aí no futuro. Mas esse é um tópico bem interessante. Uma coisa que foi falada é até o uso massivo do EAD, do Enterprise Architecture Design, para fazer um modelo conceitual e esse modelo gerar um modelo físico, isso agilizando o SQL Data Warehouse também. E conectar direto em tabela, né? O cara lá até falou, né? A gente está acostumado, SAP, a conectar na aplicação, a pegar um extrator, alguma coisa. No Data Warehouse com SQL, você vai direto na tabela e faz o seu modelo ali. Foi algo interessante. Nono e último ponto que eu notei, Machine Learning. Assisti uma palestra do Fausto, onde ele falava sobre o que é importante você tocar quando vai fazer um projeto de Machine Learning. Aí ele contou um caso específico dele. Então, alguns pontos, por exemplo, qual é o problema? Não adianta eu falar assim, eu tenho um problema bem genérico. Não, tem que ter uma pergunta. Qual é a pergunta a ser respondida? A partir dessa pergunta é possível desenvolver um projeto. E as limitações não são técnicas, a tecnologia atende. Ele falou algumas coisas interessantes sobre se as pessoas estão aptas ou prontas a utilizar machine learning, não como uma buzzword, mas realmente como uma tecnologia de automatizar algum processo, de fazer aprender algum processo. Foi interessante até que no final teve um cara que perguntou assim, we are technical, que arquitetura que você utilizou, que produto que você utilizou? E essa sessão era mais Machine Learning Beyond the Code. Então, o que além do código é importante? É importante ter um sponsor, é importante ter um problema, é importante ter outras coisas que não só a tecnologia. Beleza? Esses foram os 9 pontos que eu queria passar do que eu assisti nesses 2 primeiros dias de TechEd, principalmente a terça inteira e a quarta-feira inteira. Vou ver se depois eu faço um outro vídeo e aí posto mais informações. Foram mais pílulas, coisas prontas, olha, SCP, CDS View, GDPR, ABAP, IRPA, Data Warehouse e Machine Learning. Esses foram os tópicos que eu vi, que eu consegui ver nesses 2 dias corridos. O pé tá doendo, a gente anda bastante aqui, mas é bacana. Então, para aqueles que não puderam estar aqui, espero que esse vídeo ajude. Depois, qualquer coisa, a gente vai se falando, vai postando essas coisas nas redes sociais, beleza? Beijo pra vocês, abraço e até o próximo vídeo, ou blog, ou qualquer coisa. Até lá!